Bem-vindos a mais uma edição do programa Verbum Domini. Hoje nós vamos meditar sobre o Evangelho do domingo de Todos os Santos, o dia de Todos os Santos, essa solenidade em que a gente celebra aqueles que já estão na bem-aventurança do céu. Normalmente no calendário da Igreja Universal é o dia 1º, para a gente celebrar todos aqueles santos que incluem aqueles que não são nomeados, que são desconhecidos por nós, até aqueles nossos parentes que, se Deus quiser, já estão lá no céu. E no dia seguinte, no dia 2, o dia de finados. No Brasil é que é transferido para o domingo seguinte, para que caia no domingo e a maior quantidade de fiéis possa participar. Então agora nós vamos fazer a leitura do Evangelho e depois vamos fazer uma breve meditação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Bom, nesse Evangelho, que é o Evangelho que está em São Mateus, é o discurso das bem-aventuranças, que está no grande discurso do Sermão da Montanha. É um núcleo do Novo Testamento em relação à norma de vida cristã, ao modo de nós, seguidores de Cristo, vivermos. Assim como os 10 mandamentos foram no Antigo Testamento, o Sermão da Montanha é o núcleo do Novo Testamento para nós. E é muito interessante, e a gente deve meditar no primeiro momento, a posição de Jesus. Ele se senta e ensina. Nesse momento, a sua palavra, ele que é a palavra eterna, encarnada, falando com voz humana, ele pronuncia para aquelas pessoas e para nós até hoje a vontade de Deus e o caminho do céu, o caminho para a gente poder chegar nesse lugar onde aqueles santos estão hoje e que nós celebramos como intercessores, como aqueles que já alcançaram a meta e que viveram conforme a vontade de Deus. Ele elenca então uma série de bem-aventuranças, que são aqueles caminhos, aquelas situações, aquele modo de viver que é conforme o próprio Cristo. Então, cada uma dessas características, aqueles que são aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, todos esses, eles recebem méritos, ou seja, eles vivem conforme a vontade de Deus. E isso é acreditado como justiça, como justificação, como santificação, porque Jesus é essa pessoa por excelência. Ele é o manso, ele é o príncipe da paz, ele é o pobre em espírito, aquele que se esvaziou totalmente, sendo Deus, para se fazer homem sofrer conosco. Ele é o misericordioso, ele é o perseguido por causa da justiça, e essa justiça é, sobretudo, fazer a vontade de Deus, é ter a fé, é acreditar em Jesus, e daí toda a vida sacramental e todo o resto. Então nós devemos nos perguntar: como eu tenho vivido? Eu busco a paz? Eu busco ler as Escrituras, buscar em Jesus, conhecer realmente o que Jesus disse, como Ele agiu, para que eu possa pautar os meus comportamentos e as minhas ações a partir das dele? Porque esse vai ser o caminho da minha salvação, da sua salvação. E a comunhão dos santos, essa eterna alegria, é justamente a vida de comunidade daqueles que estão já juntos de Deus, contemplando a face dele. Como nós vivemos hoje a comunhão aqui, como vivemos a vida em comunidade aqui, na igreja que Cristo deixou para nós.
Se nós não vivemos já a comunhão aqui, se nós já não buscamos conhecer Jesus, só repetimos as coisas que o mundo fala sobre Jesus, o que os outros dizem, mas Ele quer saber de nós, quem nós dizemos que Ele é, se nós verdadeiramente o conhecemos. E é na fé da igreja, é na comunhão da igreja, daqueles que são discípulos, daqueles que vivem junto a Jesus, na palavra e nos sacramentos, é que nós vamos ter esse contato com Ele, caminhar com Ele. E assim, se Deus quiser, um dia chegarmos à bem-aventurança e nos reunirmos lá com aqueles que já estão na comunhão plena, tendo começado aqui essa comunhão entre nós. Que nosso Senhor nos ajude nesse caminho e que a Virgem Maria seja sempre o nosso refúgio e intercessão. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria.